A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Começando mais uma EBD, Lições Bíblicas. Estamos bem no final já das nossas lições. Acredito que estamos na 11ª, então está faltando 2 lições para o término desta revista, tá ok? Revista essa, como os irmãos já sabem, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Peço aos irmãos que chegaram agora nesse vídeo que volte à nossa playlist desde o primeiro vídeo, que também foi a apresentação da revista, até essa presente lição e as 2 últimas lições que ainda virão. Tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus. Glorificamos a Deus por mais uma lição e mais uma videoaula. Meus irmãos, hoje a nossa lição, como está aqui no quadro, ok? Lição de número 11, cultivando a convicção cristã. O cultivo da convicção cristã. Para a abertura da nossa aula, nós temos que entender que estamos vivendo, irmãos, num tempo muito difícil. A Bíblia diz que no final dos tempos seriam dias trabalhosos, dias difíceis, de exaustão espiritual, exaustão da alma e exaustão do corpo. E posso até falar mais, exaustão dos princípios e valores da fé. As pessoas estão exaustas, estão se sentindo satisfeitos a tal ponto de rejeitar a verdade da palavra de Deus. O escrito à igreja, a última igreja do Apocalipse, o Senhor diz, olha, eu digo a vocês se acham ricos, mas não são. Vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Comprem de mim o verdadeiro tesouro para que sejam ricos. Peguem o colírio e unjam os vossos olhos. Voltem ao primeiro amor. Igreja, meus irmãos, nós estamos passando tempos trabalhosos e difíceis. Se nós não mantermos a nossa convicção cristã, não irá demorar, se aproximará a queda, a ruína de nós e da nossa fé. Não que a nossa fé venha cair, porque ela não está firmada no homem, está firmada em Cristo. Mas muitos cristãos têm caído, têm perdido a sua fé, porque não têm preservado a convicção dela. Não tem preservado. Deixa o professor tomar um pouco d'água. Ok? Para assim darmos continuidade à nossa aula. Então olha só. Cultivando a convicção cristã. A página é a 77, ok, meus irmãos? Vá acompanhando aí na sua revista, em casa, pegue a Bíblia, pegue seu caderninho, vá anotando no nome de Jesus. O que é cultivar? Cultivando vem da palavra cultivar. Cultivar significa trato. Vamos lá, vamos observando aqui comigo. Cultivar significa trato, significa cuidado, significa zelo ou trabalho de manutenção. Essa palavra cultivar, ela é muito usada, meus irmãos, na área da botânica, do paisagismo, da jardinagem. Porque o cultivo vem relacionado a plantas. Então, cultivar é o trato, é tratar, é ter cuidado, é ter carinho, ter zelo, ou ter um trabalho de manutenção. Então, quando o nosso tema diz cultivando a convicção cristã, porque convicção, o que é convicção? Convicção é certeza. Posso até colocar aqui, ó. Certeza. Ok? Então, convicção é certeza. Então, quando eu estou tratando da minha certeza cristã, ou cristã, podemos falar também de fé. Não tem problema. Podemos falar de fé. Então, cuidando da nossa certeza da fé, cultivando a convicção cristã, ou zelando
a nossa certeza da fé, ou trabalhando para manter a certeza da nossa fé, cultivando a convicção cristã. Então, a nossa lição hoje abordaremos o trabalho, o zelo, o cuidado pela nossa fé, meus irmãos. Observamos diversas religiões. Hoje vi uma notícia nas plataformas inconfiáveis, tá certo? Não é qualquer plataforma de comunicação, que um pastor também abençoado, Deus o abençoe no nome de Jesus, teve que ir à delegacia porque um dos seus membros estavam evangelizando e uma comunidade pegou uma parte da pregação daquele evangelista e o processou por preconceito. Então são pessoas que estão muito bem convictas da religião delas. São pessoas que estão muito bem convictas das suas imoralidades, das suas quedas da fé, do seu entenebrecimento ou da sua escuridão do coração. Pessoas que estão muito bem convictas do seu desvario. Enquanto muitos cristãos estão desapercebidos, meus irmãos. Enquanto muitos de nós estão desapercebidos e não entendem que nós temos que ter um trabalho de manutenção da nossa convicção, da nossa certeza, da nossa fé. Enquanto o mundo está aí, com muito cuidado nas suas filosofias e doutrinas maléficas, humanas e demoníacas, a igreja tem perdido a batalha e o esforço para preservar a sua fé, a sua certeza individual e comunitária e social. É isso que iremos falar a respeito. Iremos falar sobre a convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Ok? Vamos prosseguindo, que a nossa aula é muito interessante. Então, irmãos, o nosso texto áureo, ele vai dizer algo muito interessante. Veja o que vai dizer. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo, ok? Ele está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Ele está escrevendo num momento bem complexo, ok? Ele estava em Corinto e ele estava pretendendo, o apóstolo, ir em direção à Ásia Maior, ok? Para a Bitínia, mas foi a ele negada a oportunidade. O Espírito Santo não mandou ele para lá. Então, como ele estava seguindo na sua viagem missionária, ele não queria voltar atrás, ele queria ir adiante. Mas se ele não fosse para a Ásia Maior ou para a Bitínia, o que restava a ele era o oceano, o mar, chamado também Mar de Ageu, ok? Então, atravessando, ele chegaria na Macedônia. Ele teve uma revelação, o apóstolo, de um homem que dizia: Paulo, passe por aqui e nos ajude. Ele foi direcionado para atravessar o mar e ir para a Macedônia. Então, o apóstolo, ele está no meio, ok, de toda esse decorrer, essa história. Ele está numa viagem missionária. Então ele para em um lugar e escreve estas epístolas, essas cartas, tá ok? Vamos prosseguindo. E ele fala no texto áureo, como acabamos de ler, que o evangelho, a palavra, a exortação, que essa palavra exortação nós entendemos muitas vezes como se fosse reclamação, com truculência, com violência, e muitas vezes não é, meus irmãos. A Bíblia, quando usa a palavra exortação em diversas áreas, em diversos capítulos e versículos da Bíblia, ela utiliza exortação como se fosse um companheirismo, estar ao lado e direcionar alguém. Então, quando o apóstolo Paulo diz: olha, a nossa exortação para vocês não foi com engano, não foi enganosa. Nós temos convicção que o que pregamos a vocês não é engano, é a verdade. Depois,
nem com imundícia. Nós temos convicção que a palavra que temos dado a vocês não é uma palavra imunda. A sua fonte originária não vem da imundícia, não vem do intelecto humano, não vem de princípios demoníacos, não vem de filosofias do homem. Ela é pura, ela é santa, ela é limpa. Depois, nem com engano ou nem com fraudulência. Não é fraudulência. Olha, ele está falando, eu estou entregando a exortação a vocês, eu estou direcionando vocês ao Cristo. Para que vocês sejais, como lá no final, nós vamos ler, da nossa base, nosso estudo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 12, é a base da nossa lição. Lá no verso 12, veja o que diz. Para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então está dizendo, olha, não é com fraudulência. A nossa intenção não é tirar nada de vocês. A nossa intenção é direcionar vocês para que vocês se portem, se conduzam, andem dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Essa é a função. Então, temos que ter convicção da nossa fé. Amém? Vamos lá. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempos de diversidades. Observe bem. Já falamos. O cultivo da convicção cristã é imperioso. Aí alguém vai dizer, irmão, que palavra tão complexa é essa? O que é imperioso? Vamos ver. Imperioso. A palavra está aqui. Qual é o significado? Algo que deve ser realizado urgentemente. Então o escritor aqui, o abençoado escritor, Deus o abençoe, ele está dizendo o quê? O cultivo, o cuidado, o zelo pela certeza da nossa fé tem que ser feito urgentemente, para hoje, não é nem para amanhã, é para hoje. Por quê? Porque estamos passando em tempos de adversidades difíceis para combater. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, verso 16. Eu vou abrindo aí, aqui você vai abrindo aí, tá certo? 1 Pedro, os escritos de 1 Pedro, capítulo 3, vamos achando, 1 Pedro 3, verso 15. Veja o que vai nos dizer. Vamos ler? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis preparados para responder com mansidão e com temor qualquer que vos pedir razão da esperança em que há em vós. Então veja, você tem que estar preparado urgentemente para responder. Ou vamos lá, vamos voltar do início. Santifica a Cristo no teu coração como teu Senhor. Como teu Senhor. No Novo Testamento, entendemos que o Senhor, ele é chamado de Senhor mais vezes do que é chamado de Salvador. Porque o Senhor Jesus, ele é só Salvador daquele que ele é Senhor. Senhorio é alguém que pega a vida de alguém e está na sua mão, que cuida, que provê. Então, está dizendo, santifica Cristo como Senhor dentro do teu coração. Esteja preparado para responder a qualquer um com mansidão e temor. Responder a qualquer um que vier pedir respostas e vir perguntar a você a respeito da sua fé. Tenha convicção. Cultive a convicção. A nossa convicção, a nossa fé, meus irmãos, é cultivada em busca a Deus, em temor a Deus, em leitura da palavra, em oração, em jejum, em busca pelo poder do alto, do Espírito Santo. Então vamos lá. Tomar mais um pouco de água.
Então veja bem, a introdução, ela nos mostra que há muitas incertezas nos dias atuais e ataques à doutrina da palavra de Deus, irmãos. O mundo está incerto. O mundo é incerto de natureza. O mundo tem as suas crises existenciais que não têm fim. Não sabe para onde vão, nem para onde vêm. Nós que temos fé, muito pelo contrário, nós sabemos de onde viemos e para onde nós estamos indo. Então, quando o mundo ele vê essa confiança, essa convicção que é em nós, ele vem combater a nossa fé, vem lançar dúvidas. Satanás, com a sua mente articuladora por trás desses projetos humanos, vem tentar afrontar e jogar dardos inflamados na nossa fé. Mas temos que ter o escudo da fé para lutar, meus irmãos. Um escudo da fé com muita convicção. Então, é necessário, é indispensável o crente cultivar a sua convicção. Entenda, nós não estamos aprendendo algo que pode ser dispensável. Algo que pode ir embora, que tanto faz como tanto fez. Não, irmãos. Estamos passando tempos difíceis e necessário é que venhamos entender que é indispensável cuidarmos da nossa fé e da convicção dela. Vamos lá. Nesta lição nós estudaremos 3 aspectos de convicção, que esses 3 aspectos eles formam uma unidade de convicção. Como assim? É a convicção espiritual, moral e social. Elas 3 formam uma, que é a convicção correta. Ok? E só assim nós podemos ser embaixadores de Cristo na terra. Ser embaixadores de Jesus neste mundo tenebroso. Como eu posso ser embaixador de alguém? O que é ser um embaixador? É ser representante legal de uma nação, de um reino. Nos Estados Unidos há a embaixada brasileira. Se qualquer brasileiro passar por dificuldades nos Estados Unidos, ele pode chegar na embaixada brasileira e pedir a sua exportação, dizendo: olha, me leve para a minha nação. Aleluia! Então esse mundo tem que chegar até nós, que somos embaixadores do reino de Deus. Jesus falou em João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Eu vos envio. Sermos embaixadores para eles virem até nós e falar como disseram a Pedro: o que faremos para sermos salvos? Mas isso só pode acontecer quando estivermos convictos do que Deus nos deu. E qual é a primeira convicção? É a convicção do poder do Espírito. Convicção espiritual. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia fica hoje onde é a Europa. Então, como eu falei no início, o apóstolo Paulo não queria ir para a Macedônia. Ele queria ir para a Bitínia ou para a Ásia Maior. Mas ele foi impedido. O Espírito Santo falou: você não vai. Não é permitido. E o Espírito Santo, pelo poder de Deus, dá-lhe a ele uma revelação de um homem dizendo: passa aqui na Macedônia e ajuda-nos. Aleluia! Irmãos queridos e amados, a primeira convicção indispensável e uma das principais, por quê? Porque ela é a base para todas as outras convicções. É a convicção no poder do Espírito Santo. O revestimento que vem do céu, do alto, meus irmãos. Não adianta ter o verniz religioso, ter a capa da religião, a capa denominacional, a máscara do cargo eclesiástico, se do céu não vir o poder, se do céu não vir a convicção, a transformação, de nada serve tudo isso. É só uma capa.
Mas quando vem do céu a convicção, ela transforma o homem de dentro para fora, dá certeza da salvação, dá certeza da vida eterna e faz o homem não ser um hipócrita, não ser um ator, mas ser uma nova criatura em nome do Senhor e pelo sangue de Cristo. Ok? Então a primeira é a convicção do Espírito Santo. Então, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. E o seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Entenda! Se a convicção do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é reduzida a mero intelectualismo humano. Ou eles vão dizer, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Não, a Bíblia foi homens escrevendo. Aí eu pergunto uma coisa. Se a Bíblia foi homens inspirados por Deus, a revelação, o canônico sagrado, mas foi homens que escreveu com suas mãos. Muitas pessoas não entendem. Imagine se fosse o próprio Deus escrevendo. Aí, meu irmão, seria o fim. Deus conhece nossa estrutura, lembra-se que somos pó. E que nosso intelecto e mente é pequena diante do poder dele. Ok? Então, sem a convicção do Espírito Santo na vida do crente, todo o trabalho, toda a função do cristão na fé é infrutífero. Não transforma vidas e nem a vida do próprio indivíduo. A confiança em Deus faz parte da convicção espiritual. O homem que não tem confiança em Deus, ele não tem convicção. Ele é um homem como as ondas do mar, levado para onde o vento o leva, espremido, espancado pelas pedras da costa. É um homem sem confiança em Deus. Como pode ter convicção da nossa fé se não confiar em Deus? Veja só, padecido e sido agravado em Filipos, está na nossa base. O apóstolo Paulo ele foi agravado, ferido, chicoteado. Veja só, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas e em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, o apóstolo Paulo e o seu companheiro, confiantes em Deus, tinham convicção, pois tinham confiança em Deus também. Foram massacrados com açoites de varas, publicamente para serem envergonhados, lançados no cárcere com os pés presos, mas ainda naquela escuridão, naquele cárcere frio, com aquelas algemas, machucando os seus pés e mãos, com as suas costas feridas e latejantes pelo machucado. Eles, um orava e o outro cantava, confiando em Deus, que Deus saberia o que iria fazer. E Deus fez. Houve um grande terremoto. O cárcere foi abalado, as portas caíram, as correntes foram soltas dos servos de Deus, a ponto do guarda tentar tirar a própria vida, achando que eles tinham escapado. Mas ele falou: ei, homem, não tira a tua vida, estamos aqui. Estamos aqui, aleluia. Confiaram em Deus e Deus os livrou. Qual é outra parte da convicção espiritual? A fidelidade na pregação. Não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, conduta imorais ou artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Então, o irmão quer ter convicção da fé? Vai para a palavra, vai para a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus,
ela não é baseada em fábulas, em histórias, em conto de fada, em histórias humanas. Ela não é, meus irmãos, imorais. O intuito dela não é degradação, não é depravação, é restituição, é purificação, é transformação. Depois, a palavra, a confiança, a convicção pela palavra, ela não seduz os homens para enganar eles. Ela chama-os à verdade para abrir os olhos. Aí é a primeira etapa da nossa lição, é a convicção espiritual. A convicção moral, meus irmãos, ela nos mostra retidão nas ações. O apóstolo Paulo, quando ele diz: desse modo a Bíblia orienta